Bom dia, amigos queridos. Um sol radiante, muita energia no ar, os pássaros em grande liberdade voando, toda a natureza exuberante, as flores, as árvores, as plantas. E isso tudo deveria trazer para o espírito humano, para cada um de nós, inspiração para a sua contínua busca da liberdade emocional, da liberdade espiritual, da liberdade emocional, financeira, em todos os aspectos. E quando ficamos elucubrando sobre isso, nos vieram algumas ideias que a gente gostaria de compartilhar com vocês, porque, diferentemente dessa sensação de liberdade, eu hoje percebo que as pessoas estão aprisionadas por uma série de fatores. Alguns muito claros e conhecidos em função da pandemia, outros de saúde, emocional, financeira, mas eu acho que a situação é mais grave e Jesus já nos apresentou isso desde muito tempo. E eu acho que seria oportuno e importante falar sobre isso. Eu percebo que hoje muitos indivíduos, eu não digo muitos assim, eu acho que um número exagerado de pessoas vive numa paralisia verdadeiramente espiritual. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer em relação a isso é a seguinte: como anda a qualidade das nossas relações pessoais, das nossas relações conjugais, familiares, sociais, no trabalho, na escola, na instituição religiosa ou em qualquer outra parte da situação? Como é que está o seu coração em relação às pessoas que te cercam? Como está o meu coração em relação às pessoas que me cercam? Qual é o efeito dessas relações no meu íntimo, no seu íntimo, você que me escuta? E aí vem a pergunta crucial. Em função destas relações, eu me sinto, ou você se sente, livre ou prisioneiro dessas emoções? Já parou para pensar sobre isso? Porque isso vai determinar se somos livres ou prisioneiros. E prisioneiros, aí vamos entender as mensagens de Jesus e depois da doutrina espírita sobre esse tema. Você se lembra da música? Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. O sentimento está guardado, morto, amordaçado. Como que ele volta a incomodar? Se ele de fato estivesse morto definitivamente, dentro daquele conceito de morte que morreu e acaba, ele não voltaria a incomodar. E aí a gente precisa pensar, né? Como que andam os nossos sentimentos, as nossas emoções, onde nós estamos guardando essas coisas? Seriam esses guardados, aqueles tesouros que Jesus se referia, ou, na verdade, esses guardados são entulho, lixo moral, que depois, em algum momento, vai acabar se refletindo sob a forma de doença, desequilíbrio, egoísmo, orgulho, culpas, melindres, mágoas, ressentimentos, raiva, ciúme, inveja, ódio, entre tantos outros, não são apenas esses. Nos aprisionam e vão nos manter indefinidamente em determinadas frequências vibratórias. E essas frequências vibratórias baixas, desagradáveis, elas nos impedem continuamente de vivenciar
ou mesmo estar em locais, quer seja encarnado ou desencarnado, mais agradáveis, mais felizes. Então, é bom a gente pensar o seguinte: quando eu guardo sentimentos desse tipo, eu faço um enorme mal a mim mesmo. Obviamente, se esses meus sentimentos também geram uma produção mental que se dirige a alguém, eu vou também provocar nesta pessoa, através de atos, emoções, pensamentos, sentimentos, eu vou provocar também um mal-estar, uma dor, um desequilíbrio, um desajuste a quem eu destiná-los. E aí complica. Então, vamos ver algumas das recomendações de Jesus. Quais foram as suas propostas para a gente tentar endereçar isso e saber como lidar, como agir de uma forma um pouco mais apropriada. Quais seriam as recomendações de Jesus para a solução dos problemas humanos? Então Jesus diz assim, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, né? O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, né, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus, na sua infinita capacidade de síntese, uma inteligência superior, pega o Velho Testamento inteiro e diz que ele está resumido em dois aspectos: perceber Deus e dar a Ele, não uma pessoa, a Deus, o seu devido direito, respeito, entendimento, e amá-lo profundamente como nosso Criador, quem nos ofereceu a bênção da vida e da oportunidade de exercer o livre-arbítrio e caminhar para um dia estar integrado a Ele, como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Essa é a nossa destinação. Também sermos um com o Pai. E Jesus coloca que amar ao próximo é um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro, que isso resume tudo. Ou seja, a gente não precisa ficar falando de Allan Kardec, de Bíblia, e andar com o livro debaixo do braço, não. A gente precisa estabelecer uma conexão correta com o nosso Criador e fazê-lo através do nosso semelhante, ou seja, melhorando os nossos relacionamentos. Ou seja, a proposta de Jesus é uma só. Não tem outra, ela é muito simples. É o amor. É sempre o amor. Porque Deus é amor, Deus ama, Deus só sabe amar. Nós somos criados por amor e Deus cria continuamente porque ama continuamente. E qualquer coisa fora do amor entra em estado de desarmonia, de desequilíbrio, desajuste, vai faltar saúde, vai faltar alegria, vai gerar processos de dor, de doença. Então a proposta cristã é sempre essa. Jesus diz assim: um novo mandamento. Mandamento não é opcional. Mandamento é uma ordem, é uma determinação. As pessoas se dizem cristãs, elas vão às igrejas, elas vão às casas espíritas. Ela diz: eu sou cristã. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem, olha o verbo que ele usa, vocês devem, é dever, é obrigação. Vocês devem amar-se uns aos outros. Por isso eu fiz a pergunta lá no início. Na sua família, nas suas relações sociais, na sua instituição religiosa, aqui mais diretamente na sua casa espírita, você ama as pessoas que estão à sua volta? Ou você tem contra ela, ou contra elas, sentimentos negativos? Ressentimento, mágoa, raiva, ciúme, inveja, despeito, ódio.
Você acha que isso vai funcionar? Isso é a antítese da proposta de Jesus. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Depois ele diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se, aí é o condicionante, ó. Se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, o indivíduo só pode se declarar cristão se tiver como premissa íntima, proposta íntima, amar ao semelhante, amar ao grupo a que pertence. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, é extraordinário. E ele apresenta uma série de recomendações que eu proponho como uma leitura adicional. Depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá que vai perceber boa parte do que eu vou comentar aqui. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, alguma coisa no capítulo 11 e outra no 12. 10, 11 e 12 é uma boa base de leitura para refletir sobre essa nossa palestra aqui, nossa conversa. Então, diz assim Jesus, né? Reconciliar-te com os adversários. Aí eu estou lendo o Evangelho sobre isso e a primeira palavra chama a minha atenção. Ele diz assim: conserta-te sem demoras com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Só que ele usa, quando ele fala assim, conserta-te, eu vi que conserta-te aqui estava escrito com C, conserto, consertar um automóvel, consertar um aparelho, é com S. Mas ele usou conserta-te com C. Kardec usou com C. E aí eu fui refletir, um concerto musical. O que é um concerto musical? São um conjunto de instrumentos variados, diferentes, que emitem sons diferentes, que se harmonizam para produzir um concerto musical, ou seja, que saia um som agradável, bonito, harmônico. Olha que interessante. Então, esse conserta-te é que a gente busque harmonia com as pessoas que estão próximas de nós. Vamos parar de brigar, de criar litígio, brigas, querelas, disputas, muitas vezes infantis, sem nenhum sentido. Então, a reconciliação, ele diz, conserta-te sem demoras com o teu adversário enquanto estás a caminho. Óbvio que ele já coloca uma coisa que é o seguinte: se acontece do nosso adversário desencarnar, o fato dele morrer não vai retirar dele o sentimento antagônico a nosso respeito. Pelo contrário, às vezes vai aumentar, se ele se sente realmente injustiçado, injuriado, e nós, quando ele está desencarnado, passamos a ter um inimigo invisível. E a coisa complica. E aí vem as famosas obsessões. Cabe pensar um pouco sobre isso, não, amigos? Né? Aí ele assim, para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Quem é o juiz? Kardec pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos: onde está no homem gravada a lei de Deus? E eles, sem hesitar, dizem: na consciência. Ou seja, na nossa estrutura espiritual superior está lá gravado o gabarito, a lei de Deus, o que é certo, o que é certo. Tudo que não é certo
por dedução, está errado. E a nossa consciência, o juiz, diz: isto não ficou bem feito. Vai lá e faz de novo. Repete até acertar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Porque enquanto não fica certo, você se tornou prisioneiro daquela situação, daquela emoção, daquele fato. E tanto faz se vai passar um dia, 5, 2 anos, 4 séculos, 1 milênio, porque Deus, como ser eterno, para ele tempo é algo indiferente. Essa visão do tempo é a nossa, muito limitada. E Jesus ainda diz assim: em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, enquanto você não resolver isto, não tem solução. Não sairás de lá de onde? Daquele tipo de situação, emoção. Aquilo está mal resolvido? Vai ficar mal resolvido até que a gente chegue lá e resolva dar uma solução adequada àquilo. Então, como sair de uma relação, simplesmente vira as costas e saiu? Não acabou. Você quer sair de uma relação conjugal, pessoal, profissional? Sai direito. Senta com a pessoa e resolve a questão. Dá uma solução final, apropriada, justa para você, justa para a outra parte. Toda vez que fica pendência, daí não sairás até pagares o último centavo. Não tem jeitinho brasileiro perante a lei divina. E a gente ainda não entendeu isso. Por isso estamos aprisionados. Como nós vamos nos qualificar para viver num mundo superior, num lugar mais agradável, ou mesmo permanecer no planeta Terra agora, entrando na fase de mundo de regeneração? Como que nós vamos garantir a nossa permanência aqui, com o nosso coração amargurado, com o nosso coração lotado de sujeira, de lixo, de imundície, pelas nossas repercussões equivocadas que ficam ressonando lá dentro em relação a B, C, D, etc. e tal. Complicado isso. Muito complicado. Jesus diz, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Na verdade, essa frase as pessoas repetem de forma insana no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está dizendo o seguinte: o critério, o rigor ou flexibilidade, a brandura ou a dureza do julgamento é nossa. O critério que a gente aplica ao outro é o nosso. Olha como a lei divina é extraordinária, é justa. O que você faz ao outro é seu, é meu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem que não erra? Quem que não tem dívidas? Quem não tem que contar com a tolerância, o perdão dos outros? Toda hora a gente se equivoca. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas a gente ainda não. Na nossa fase evolutiva ainda precária, nós ainda temos uma capacidade enorme de machucar os outros, e a nós. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Obviamente, Jesus não tinha como explicar sobre física quântica e uma série de coisas há 2000 anos atrás. Então, ele coloca a coisa em termos bem humanos, coloca Deus como Pai, né? Como se houvesse um processo de julgamento. Nós sabemos que esse julgamento hoje é interno, é íntimo. E aqui tem uma coisa muito interessante que Jesus disse no Evangelho de Mateus, né? 18, 15, nos itens 15, 21 e 22. Se teu irmão pecar contra ti, vai
e corrige-o entre ti e ele. Somente, se te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Pois é. Aí uma pessoa faz alguma coisa, diz alguma coisa que desagrada, que fere, que magoa. E o incomodado ou os incomodados, ao invés de escolherem um momento apropriado, um local, e transmitirem àquela pessoa de forma justa, é um direito. Se a pessoa errou, nós temos o direito de conversar com ela e alertá-la de que, de repente, a maneira como ela está procedendo não nos agrada, às vezes até nos fere. E nós temos direito, né, por alto respeito, dizer, olha, eu te trato bem, então, por favor, não me trate desta maneira. Eu falo com você com carinho, por favor, fale comigo com carinho, com gentileza. Não. Uma pessoa faz alguma coisa e machuca a outra. Essa outra, em vez de buscar, como Jesus propõe, um entendimento direto para que aquilo se encerre ali, entre aquelas duas pessoas, não, a pessoa sai e fala com uma, com duas, com três, com 10, com 50, bota na rede social e atinge 900 ou 5.000 pessoas. E o mal só está repercutindo, ressonando, amplificando, mas não está sendo resolvido entre os dois elementos que deveriam sentar-se e resolver. É isso? Isso é, a proposta de Jesus é clara, vai diretamente na pessoa que provocou aquilo e resolve. E quem sabe isso não vai gerar entre vocês uma grande união e amizade se aquilo for bem entendido e superado. Não. É mais fácil, eu estou muito chateado, eu estou muito magoado, aí eu falo para ela, eu falo para ele, eu falo para o outro, daqui a pouco tem 73 pessoas sabendo, menos a pessoa que devia saber que aquilo que ele disse daquela maneira não agradou. Eu chamo isso de um comportamento infantil. E a pessoa está aprisionada a isso. Porque eu já vi situações dentro de instituições espíritas, com muita infelicidade e tristeza, uma pessoa, dentro de uma reunião, dizer algo que a havia magoado há 3 ou 4 anos atrás. O autor, quando escutou aquilo na frente de outras pessoas, constrangido, disse assim, olha, você me perdoe, mas eu nem me lembrava desse fato que você está contando. E a pessoa estava agasalhando aquilo há vários anos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O que Kardec disse a respeito disso? Jesus também diz assim, né? Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta e vai lá se reconciliar primeiro com o teu irmão e depois você volta para fazer a oferta. Ou seja, você está enganando a quem? Você está dentro da casa espírita, você está dentro de uma igreja, cheio de mágoa, cheio de raiva contra alguém ou várias pessoas, fazendo o papel de bonzinho na frente de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Você não está enganando ninguém. Jesus está dizendo, você não está enganando ninguém. Isso é infantil da sua parte. Seu coração está amargurado. Vai resolver primeiro isso. Você está doente. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Aqui é um outro aspecto que a gente fica apontando o defeito dos outros, mas não. Investe 2 minutos em fazer uma autorreflexão sobre o seu próprio comportamento. E até perceber que muitas vezes ele é inadequado e que nós somos capazes, consciente ou inconscientemente, de machucar os outros. E tudo isso que eu estou falando vai gerando aprisionamento espiritual.
Não julgueis, para não seres julgados. Lembra que eu falei sobre o Pai Nosso? Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Jesus deixou claro o critério. A pessoa diz assim, eu não perdoo em hipótese nenhuma. Perfeito. Esse é o teu critério. As tuas faltas, os teus deslizes, os teus equívocos serão avaliados pela tua consciência, que é o grande juiz, deste modo. E a tua consciência vai te colocar quantas vezes forem necessárias em situações, na maioria das vezes desagradável, até você processar aquele sentimento, aquela emoção, o sentimento ilhado, morto, amordaçado, que volta a incomodar. Jesus deixou as coisas tão claras, a gente lê e não entende. Vamos ver o que a espiritualidade, através do amor de Kardec, da sua obra extraordinária, trouxe para nós, como solução também para os problemas humanos, que a gente já sabe, obviamente, que é o amor, o auto-amor, o amor ao semelhante. Né? Fora da caridade não há salvação. Este é o grande lema proposto pelo Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré, e toda a sua imensa equipe, aquela que colaborou na estruturação da doutrina espírita. Bom, fora da caridade não há salvação. Caridade é algo muito genérico, e para que não haja dúvida, em relação à caridade, segundo a ótica da doutrina espírita, ela está no corpo do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. Não é como você ou eu ou qualquer outro. A gente acha que é a bolsa, a esmola, o agasalho. Esse é o mais fácil. Todos esses são fáceis. A gente está sobrando, a gente põe a mão no bolso e resolve. Não é isso. Essa não é a proposta da doutrina espírita. Às vezes isso é necessário para uma situação imediata de alguém numa carência, por exemplo, precisa de alimento, vai morrer de fome. Então, o alimento é uma caridade. Mas nós sabemos que a caridade material é a mais fácil de ser praticada. Tem gente que nem conhece o outro e deposita lá numa conta e aquilo vai bater lá na África. A pessoa acha que está satisfeita. Ela fez uma caridade material, mas ela deu daquilo que não fazia falta. Só que, para Jesus, caridade, como está no Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos. Aquela pessoa lá no sua igreja, na sua casa espírita, com quem você está cheio de mágoa, todo ressentido, você está aplicando a ela benevolência? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e, quando necessário, perdão das ofensas. Isto é caridade para Jesus. Então, toda vez que falarmos de caridade dentro de um ambiente da doutrina espírita, nós estamos focando na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse sentimento aí desagradável que está dentro de você passou nesse teste aqui? Não passou. Então você não está praticando a caridade. Então você não pode se dizer de fato espírita. Você não pode atribuir-se o título de cristão, nem eu. Se não somos capazes, pelo menos, de nos esforçar para agir desta maneira. Se você está chateado há vários meses ou há vários anos com alguém, desculpe. As pessoas gostam muito de trazer boas notícias e de falar aquilo que alegra, mas não falam o que é necessário. Desculpe.
Você está no caminho errado. Você está aprisionado. Você está aprisionada. Você é um espírito prisioneiro de si mesmo, porque você jogou dentro do campo mais precioso que você tem. Você jogou peso, você jogou lixo, que vai te manter. Daí não sairei. Está chumbado, está imantado, está preso a isso. É bom pensar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. Perdão das ofensas. Tem um texto muito bonito do Espírito Simeon, né? Está lá, Simeon, Bordeaux, 1862. E eu pensei só 3 frases para trazer dentro desse contexto que nós estamos abordando aqui. Ele diz assim: espíritas, não ouvideis, não esqueçais de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Não é para perdoar com a boca, é para perdoar com o coração. É para perdoar de verdade. Olha o que ele disse. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas uma coisa, no bem que possais fazer. Ele fala uma série de coisas, lá no finalzinho ele diz assim: feliz aquele que pode dizer cada noite, ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. O que significa isso? Meu coração está limpo, eu estou livre, eu estou leve, eu estou solto, eu não estou amarrado a nenhuma bobagem praticada por outra pessoa. Como é que eu deixo algo que alguém de fora fez me machucar, me prender, me aprisionar? As pessoas acham que, às vezes a gente fala, vamos ler o Evangelho, vamos estudar. O Evangelho é uma obra de amor, é uma obra de psicologia extraordinária, psicologia da felicidade, é a porta para a felicidade. É o ensinamento, é o modelo, é o exemplo de como ser feliz. É o amigo que diz pra gente o que nós precisamos saber para estabelecer felicidade íntima. No capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, quando fala do dever, o Espírito Lázaro diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Ou seja, estamos cumprindo o dever de nos mantermos bem, saudáveis, equilibrados, felizes, se eu estou negligenciando o trato das minhas emoções, principalmente as equivocadas, eu não estou me amando. Eu não posso amar o próximo sem me amar. O meu dever é me fazer feliz. Não, o dever fazer-me feliz não é obrigação de ninguém, nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem dos meus amigos. Eu tenho a responsabilidade exclusiva de fazer-me feliz. Entretanto, quando a minha mulher amorosamente me trata bem, cuida de mim, é gentil comigo, os filhos, os amigos, etc., eu fico mais feliz ainda. É um bônus. Mas eu não coloco sobre eles o peso ou a responsabilidade desta tarefa que é exclusiva minha. Quando eu acordo de manhã, eu sei que eu sou o único responsável pela minha felicidade. E se eu sou, cabe a mim fazer aquilo que é necessário. E, obviamente, que agasalhar emoções equivocadas jamais será o caminho adequado para a minha felicidade, para a minha saúde, para a minha harmonia, para o meu equilíbrio. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, diz Lázaro.
e as criaturas mais que a si mesmo. É uma prática de amor. E a gente esquece. Carlos Torres Pastorino, espírito extraordinário, deixou obras espíritas maravilhosas, muito conhecido por uma obra católica, Minutos de Sabedoria, diz no seu livro Técnicas da Mediunidade, na página 40, cada indivíduo possui sua frequência intermediária de determinado valor, ou seja, na maneira como eu percebo as emoções, as coisas, eu estabeleço uma vibração que vai me colocar numa determinada faixa de frequência. E ele diz assim, que tudo isso oscila de acordo com as imagens mentais que cada um cria. Quando você cria uma imagem bonita, feliz, porque o que é a imagem mental? Vamos dar um exemplo. Vamos fazer referência a uma pessoa que você conhece. Essa pessoa tanto faz se ela está próxima de você, se ela mora num outro país, se ela desencarnou, tanto faz. Quando alguém fizer referência a esta pessoa, você vai criar uma imagem mental de cenas, você e ela. Para você entender o que é imagem mental. Quando essa mensagem, essa imagem mental for agradável, quando falarem nesta pessoa, isso vai remeter você a emoções muito boas, muito felizes, muito agradáveis. Você vai se lembrar de momentos que você passou com ela, risadas, brincadeiras, passeios, encontros, conversas agradáveis, abraços, beijos. Então isso é muito positivo. Você criou uma imagem que eleva o seu padrão pelo estado de felicidade. Agora, isso normalmente não é assim que funciona, não. Geralmente é ao contrário. Falou numa pessoa, vem todo um desastre. E aí o sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Ou seja, se eu não limpei meu íntimo, tanto faz se a pessoa está próxima, se ela está longe, se ela está encarnada ou desencarnada. Você vai receber o tranco. Eu também. Então o Pastorino diz assim, o remédio para aliviar, para eliminar, para evitar as frequências baixas, e aí é um comentário meu, que atrapalha o indivíduo na sua vida normal, e também no bom exercício da mediunidade, não é? Como é que você vai, cheio de mágoa, exercer melhor? Onde é que está a tua frequência? Então, o remédio para eliminar as frequências baixas será elevar a frequência intermediária da criatura de tal modo que não produza imagens de baixa qualidade. Como você vai fazer isso? Você tem que tirar o lixo. Tem que botar para fora. Porque na medida que você bote para fora, todas as imagens que serão produzidas serão sempre boas. Essa elevação de frequência equivale ao combate sistemático a tudo que reduza as vibrações, como vaidade, orgulho, pretensão, mágoa, ressentimento, ciúme, crítica, diz aqui o Pastorino. Aí ele fala o contrário. Havendo qualidades positivas, humildade, amor, espírito de serviço desinteressado, a frequência intermediária da criatura permanece alta, afastando o perigo da produção de imagens desagradáveis. Tá bom? Livro dos Médiuns. Isso que eu acabei de falar seria uma coisa de ordem técnica, mas que tem tudo a ver com a emoção, não é? Livro dos Médiuns, o Kardec diz assim, item 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as vibrações dos seus membros.
formando uma espécie de feixe, de conjunto. Ora, esse conjunto será tanto mais forte quanto mais homogêneo for o nosso pensamento, as nossas vibrações. Depois, no item 334, ele diz que tudo que se aplica a uma reunião também se aplica a uma sociedade, uma casa espírita, uma igreja, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, um ambiente conjugal. A benevolência recíproca reinando entre os membros da sociedade afasta todo o constrangimento e retraimento originados da suscetibilidade. Você está magoado, chateado, triste, aborrecido, irritado? Complicou. Todo constrangimento e retraimento originados da suscetibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que só se interessa por si. Uma sociedade em que dominassem os bons sentimentos, onde seus membros se reunissem com o fim de se instruírem, e não só com a esperança de ver novidades, ou para fazer prevalecer a sua opinião pessoal, essa sociedade seria não somente viável, mas também indissolúvel. Por isso que as casas fecham. Porque as pessoas estão lá dentro, mas não buscam esse espírito. Não tem esta intenção. As pessoas transitam por lá, dão um sorriso umas para as outras e por dentro tem o juiz criticando, condenando, falando uma maledicência, conversa que vai minando toda a ambiência. Livro dos Espíritos, 337. Se a reunião encaminhar-se mal, houve um evento qualquer, um encontro, poderão perguntar aos homens sensatos e bem intencionados, não terão o direito de crítica e deverão deixar, se elas viram alguma coisa errada, que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? Pergunta Kardec. E ele responde: não há dúvida que este direito lhes assiste. É uma pessoa correta. Constitui-se mesmo num dever. Mas, se a intenção for boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente, e não com subterfúgio. Você está falando mal do seu companheiro para o outro? Desculpe. Não é essa a proposta de Allan Kardec. Tem algum problema grande com você, ou comigo, se eu estou fazendo isso. Não é esta a proposta. O coração, né? Para a gente fechar, que habitualmente agasalha sentimentos negativos em seu íntimo, mágoa, melindre, ódio, etc., sempre vai enfrentar sérias dificuldades para expressar o amor. O amor, nas suas mais diversas e variadas vertentes: fraternidade, tolerância, empatia, beneficência, paciência. Mesmo nas suas formas mais fáceis, a pessoa está para baixo. Então, quem age assim torna muito complexa e tardia a prática da caridade, aquela da ótica de Jesus, através da benevolência, da indulgência e do perdão para consigo mesma e para com os outros. Obviamente, quem assim age é um coração doente. Uma alma que está em sofrimento contínuo, às vezes percebido, às vezes não percebido, e que demanda imediata, íntima e honesta autoterapia, sob pena de manter-se, constante
esse estado de dor. E aqui, a obra O Céu e o Inferno, quando fala, por exemplo, Kardec discorre a respeito das penas eternas, ele diz o seguinte, né? Que não existem penas eternas, mas elas podem se prolongar indefinidamente enquanto o indivíduo se obstinar em manter aquilo daquela maneira. Então, esse estado de dor que a pessoa carrega dentro de si, a mantém naquela situação infinitamente, geralmente em situações e lugares desagradáveis, repetitivos, até que o indivíduo, como disse Kardec, decida promover as necessárias reformas e limpezas, através, obviamente, da profilaxia do auto-amor, que vai libertá-la dessas amarras. Bom, esse assunto é longo, e eu só vou deixar uma conclusão aqui, que é o seguinte: tudo que a gente acabou de ver ainda tem uma outra, em geral ignorada, ou incorretamente percebida, ou até mesmo adequadamente diagnosticada, consequência bastante grave: os processos obsessivos. Porque ninguém sofre sozinho. Você quer ficar com ódio? Vai aparecer um monte de espírito que se compraz com esse sentimento para fazer companhia para você. Você quer ficar triste? Meu amigo, o que não vai faltar é companhia. Você quer ficar muito irritado, muito magoado? Você não vai ficar sozinho, não. E aí, a gente tem um problema. A ciência humana, medicina, psicologia, psiquiatria, as religiões tradicionais, e até mesmo certas instituições espíritas, espiritualistas, em grande número, elas não dispõem nem de conhecimento, nem de instrumento, das técnicas, recursos para ajudar esse coração doente. Doente da alma, obviamente, que vive sempre em má companhia espiritual, o que tende a agravar o seu quadro de enfermidade moral. Então fica a reflexão aí. Abraço para todos e sejamos livres, livres como os pássaros que cantam aqui agora. Paz para todos.